Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, estou aqui para fazer mais uma palestra online para vocês, para a Casa Bezerra de Menezes de Sorocaba. Quero imensamente agradecer o convite, principalmente do companheiro José Luiz Polis, que entrou em contato comigo, fazendo esse convite. Muito obrigado, Polis, pelo seu carinho, por ter entrado em contato, e espero poder atender da melhor maneira possível aí os anseios da casa, fazendo a palestra de hoje com o tema Evolução do Princípio Inteligente. Tema bem interessante, com muitas informações aqui dentro da codificação espírita. Então, espero poder atender aí os anseios da casa, e mais uma vez agradeço pelo convite para fazer essa palestra aqui. Mas antes de fazer a palestra, vou começar com uma prece de abertura, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, que eles estejam presentes mais uma vez, nos abençoando, nos iluminando, envolvendo com muito amor e muita luz a todos os trabalhadores desta casa, aos seus frequentadores, todos aqueles que forem assistir essa palestra agora, que estão ligados de alguma forma a essa casa, que todos sejam envolvidos com muito amor e muita luz e recebam no plano espiritual tudo aquilo que estiverem precisando para esse momento. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, o tema que eu escolhi para a gente conversar aqui na noite de hoje é a evolução do princípio inteligente. E quando a gente fala em princípio inteligente, obviamente a gente vem à nossa mente a questão dos animais. Porque existe ainda, principalmente no meio espírita, aquela questão de os animais têm alma, os animais têm espírito, ou eles têm princípio inteligente. Então vamos entender o que Kardec nos trouxe de informação, para a gente não ficar naquele achismo, alguém falou, alguém disse, eu acho que. No Espiritismo não tem essa de eu acho que. Nós podemos ter opiniões a respeito de algumas coisas, mas principalmente nós temos que ter informação. E informação precisa que vem das obras básicas de Kardec, que é é a base de tudo. Se fugir de Kardec, aí as coisas começam a não dar muito certo. E Kardec nos trouxe muita informação de como se dá essa evolução do princípio inteligente. Então vamos entender primeiro essa questão básica aí do Livro dos Espíritos, questão número 23. Kardec perguntou o que é o espírito? E a resposta dos espíritos amigos a eles: o princípio inteligente do universo. Então, utilizando-se da mesma técnica que Kardec se utilizou para fazer as obras básicas, para escrever as obras da codificação, de fazer comparações, de ter aquele raciocínio lógico, utilizar sempre a razão, nós vamos entender que princípio inteligente e espírito são sinônimos. Logo, se nós ouvirmos dizer que os animais têm princípio inteligente e não espírito, nós temos que recorrer a essa questão do Livro dos Espíritos, que princípio inteligente e espírito são a mesma coisa. O que diferencia, então, por que a gente costuma tanto dizer que os animais têm princípio inteligente e não espírito? Vamos entender essa distinção que Kardec também trouxe à discussão um pouco mais para frente. Olha só, nas questões 133 e 134. O que é a alma? A resposta: um espírito encarnado. Na pergunta seguinte, o que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Logo na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec nos traz essa diferenciação de que quando nós estamos encarnados aqui no plano Terra, nós temos uma alma, digamos assim. Quando nós desencarnamos, ou quando o nosso corpo morre e nós retornamos ao mundo espiritual, nós nos tornamos, entre aspas, espírito. Mas apenas para diferenciar quando estamos encarnados e de quando estamos desencarnados. É apenas uma questão de diferença de estágios em que nós nos encontramos, agora encarnado ou já desencarnado. E antes disso, antes de adentrarmos a fase de humanidade, nós podemos dizer então que nós tínhamos um princípio inteligente. Ou então, como alguns preferem, que os animais não têm espírito, mas têm princípio inteligente, mas que a gente entenda, principalmente essa questão 23 do Livro dos Espíritos, que princípio inteligente, espírito e alma são a mesma coisa, apenas para diferenciar o estágio em que nós nos encontramos. E como é que se dá então essa evolução que a gente tanto ouve do princípio inteligente? Do átomo ao arcanjo. Mas quer dizer que um dia nós fomos algo diferente de um ser humano? Sim, nós já habitamos corpos diferentes.
O nosso espírito já habitou corpos diferentes. E hoje nós atingimos essa evolução espiritual na fase de humanidade depois de passar por muitas e muitas encarnações em estágios anteriores. Como a gente vai ver aqui nessa questão 540, em que Kardec deixa muito claro que hoje esses espíritos mais evoluídos, que nós classificamos como mentores, amigos espirituais, anjos ou arcanjos, enfim, o nome que a gente quiser dar, que a gente se sentir mais à vontade, eles começaram simples e ignorantes, como um átomo primitivo. Porque assim é que a evolução se dá, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois esse arcanjo um dia começou como átomo. Então significa dizer que nós, que hoje habitamos, que estamos na fase de humanidade, habitamos um corpo de um ser humano, um dia, há bilhões, zilhões de encarnações anteriores, nós já habitamos um corpo mais primitivo. A nossa evolução vem vindo dessa forma, né, desde o átomo primitivo até o arcanjo. E não é vergonha nenhuma a gente dizer que um dia eu já fui um animal. Como também não é nenhum absurdo a gente dizer que hoje, aqueles que estão estagiando na fase de animalidade, um dia se tornarão seres humanos. É assim que se dá a evolução. Kardec nos deixou essa informação. Mas alguns colegas espíritas, algumas pessoas ainda insistem em não aceitar esse tipo de informação, sendo que está lá nas obras básicas da codificação. Também encontramos uma informação muito relevante no livro A Gênese, também de Kardec. Todos procedem do mesmo ponto de partida. Todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais. Todos nós, sendo filhos do mesmo Pai, somos objetos de igual solicitude, e não há nenhum mais favorecido ou melhor dotado do que outros. Para Deus, nós todos somos iguais. Para Deus, somos todos os seus filhos. Nós aqui fazemos distinções, nós humanos. Esse ser eu vou privilegiar mais, esse eu vou respeitar mais, aquele eu vou respeitar menos. Entre nós humanos, nós fazemos isso. Essa pessoa, ela me quer bem, ela gosta de mim, então eu vou tratar bem. Aquela me trata mal, eu vou desejar o pior para ela. Não é assim que funciona. Não é assim que nós deveríamos agir. E infelizmente nós fazemos esse tipo de distinção. E olha que nós já somos dotados de uma inteligência, né, um pouco mais aguçada, de senso moral, de senso crítico, uma série de coisas que estão condizentes com o nosso estágio evolutivo de humanidade. Mas o que nós estamos fazendo com essas informações? De que forma nós estamos aplicando no nosso dia a dia? Sendo que para Deus somos todos iguais. Por que nós ainda fazemos essas distinções? Não deveria ser assim, mas infelizmente nós ainda agimos dessa forma. Nós ainda somos muito materialistas, nós ainda somos muito apegados a certas coisas que já não importam tanto assim. Nós temos que começar a ter esse desprendimento e entender que somos todos filhos do mesmo Pai. Estamos todos no mesmo barco. Estamos aqui para evoluir. E Deus espera de cada um de nós um pouquinho a mais no nosso dia a dia. E cabe a nós, seres humanos, num estágio um pouco mais adiantado que os nossos irmãos animais, auxiliá-los na sua evolução. Como os nossos amigos espirituais também estão aqui para nos ajudar, para nos auxiliar. Eles querem o melhor para nós. Eles estão aqui para nos ajudar. Eles estão aqui para nos incentivar, para nos mostrar o melhor caminho. Nós deveríamos fazer a mesma coisa com aqueles que estão em estágio um pouco mais atrasado que a gente. Não significa que eles são piores do que a gente. Até porque, em algumas situações, a gente vê alguns atos, né, algumas atitudes de alguns animais sendo atitudes até mais dignas de um ser humano, ou que deveria ser de um ser humano, do que de um próprio animal. Muitas vezes a gente fala, é só um animal. Nem sempre é assim. Nem sempre nós deveríamos ver dessa forma. Seguindo aqui com a nossa conversa, voltando aqui para o Livro dos Espíritos. Né, quando a gente imagina, né, o animal ele morre, então ele, né, não existe mais nada, né? Sendo os animais, visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Resposta dos espíritos, sim, e que sobrevive ao corpo. É dessa forma que os animais evoluem. É dessa forma que aquele princípio inteligente, dotado de inteligência, e lembrando que a inteligência é um atributo do espírito, é dessa forma que eles estão evoluindo. Porque não faria o menor sentido se aquele animalzinho que hoje convive com a gente, ele desencarnasse e ele simplesmente desaparecesse. Ou, como alguns acreditam também, que aquele seu espírito,
ele vai voltar para um todo comum, né, se tornando ali uma alma-grupo, e depois vai saber o que vai acontecer com ele. Então não faz o menor sentido nós acreditarmos que os animais estão aqui simplesmente por um capricho divino. Eles estão aqui para evoluir tanto quanto nós. E cabe a nós, espíritos em evolução, que estamos, né, na fase de humanidade, auxiliá-los nessa evolução, proporcionar a eles o melhor possível, para que quando eles retornem ao mundo espiritual, sobrevivendo à morte do corpo, o seu espírito sobrevive, tanto quanto o nosso, ele possa dar sequência à sua jornada evolutiva. Nós, muitas vezes, não temos esse olhar. Mesmo entre nós espíritas, né, há aqueles que acreditam que morreu, não existe mais nada, acabou. Não é bem assim que funciona. E o Espiritismo nos traz informações para a gente refletir e principalmente para a gente mudar algumas atitudes. Porque se a gente acredita em tudo isso, se a gente estuda o Espiritismo e a gente crê que essas informações são confiáveis, por que a gente deixa de lado algumas coisas? Por que algumas coisas servem e outras não? Já ouvi muitas pessoas dizerem que as obras de André Luiz, elas são um pouco fantasiosas, né? Tem algumas coisas que não correspondem à realidade. Só que para muitas outras coisas o André Luiz é utilizado, né, de uma forma muito mais contundente. Há livros do André Luiz, né, principalmente livros mais específicos, né, em relação às questões científicas, que todos os espíritas dão o aval, né, assinam embaixo, e em outras situações onde o André Luiz fala, por exemplo, né, da presença de animais no mundo espiritual, alguns acham que é fantasia do André Luiz, que não serve esse tipo de informação. Então, ou o André Luiz serve para tudo ou não serve para nada. Ou Kardec nos trouxe essas informações e nós acreditamos nela e colocamos ela como um ponto da doutrina espírita, ou a gente vai partir para uma outra denominação religiosa, onde a gente faz algumas distinções daquilo que a gente acha mais coerente ou não. E Kardec teve uma coerência, uma sensatez, uma lucidez nas suas informações fantástica. E que muitas vezes nós espíritas, talvez por conveniência, talvez por falta de estudo mesmo, a gente acaba negligenciando. Então, vale a pena a gente dar uma olhadinha com mais atenção aí no capítulo Os Três Reinos do Livro dos Espíritos. Essa outra questão eu acho fantástica também. Ela também é bastante longa, mas eu separei aqui um outro trechinho dela para a gente entender, sobre o princípio inteligente. Tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade. É nesses seres, cuja totalidade estáis longe de conhecer, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Veja que Deus ama todas as suas criaturas. Deus cria incessantemente. E essas criaturas estão aí nessa caminhada evolutiva. Elas estão se individualizando, como ele diz aqui, no sentido de crescer espiritualmente, porque aquele princípio inteligente, ele já é um indivíduo, ele já é um ser único desde a sua criação. Acreditar, por exemplo, né, como eu disse agora há pouco, em alma-grupo, não faz parte dos conceitos espíritas. Existem algumas filosofias espiritualistas que acreditam, por exemplo, que um animal, que um ser humano possa reencarnar no espírito de animal, ou que o espírito do animal volta para um todo coletivo e se torna uma alma-grupo. Mas o espiritismo não corrobora com esse tipo de informação. Dentro da codificação de Kardec, não existe esse tipo de informação. Para aqueles que ainda acreditam nesse tipo de coisa, me desculpe, mas está faltando um pouco de estudo. Está faltando um pouco mais de senso crítico, que Kardec nos recomendou sempre. Então, dentro desse assunto dos animais, também existem muitas coisas que ainda não foram trazidas completamente, mesmo por Kardec, depois agora em outras obras confiáveis, em outros autores que se debruçaram sobre esse assunto, e que também não tem todas as informações, não tem todas as respostas para tudo. A doutora Ivênia Prada, né, uma cientista, né, uma médica veterinária que faz parte, né, do corpo docente da USP, que escreveu um livro fantástico, que eu recomendo sempre, Os Animais Têm Alma, e também A Evolução Espiritual dos Animais, ela deixa muitas questões em aberto em relação aos animais, porque nem tudo nós temos uma resposta pronta. Nós temos resposta para muita coisa. Muita coisa nós já temos condições de entender
e de avaliar. Mas para algumas outras coisas ainda nos faltam subsídios. E Kardec deixou isso muito claro nessa questão. Nós ainda não conhecemos completamente a obra de Deus. Ainda nos faltam alguns atributos, ainda nos falta evolução espiritual para isso. Porque nós ainda não temos condições de entender completamente. Mas é claro que nós não podemos negligenciar aquilo que já existe de informação. Que os Espíritos trouxeram a Kardec, que Jesus, muito antes, já vinha nos trazendo, né, de amar a tudo e a todos, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E quem é o nosso próximo? É tudo aquilo que tem vida, tudo aquilo que está ao nosso lado. Então, se nós estamos evoluindo, nós em direção ao anjo e os animais em direção à fase de humanidade, por que nós fazemos tantas distinções assim? Não podemos nos dar as mãos e subirmos todos juntos, cada um na sua fase? Quem sabe um dia, quando atingirmos a fase de angelitude, que é uma ambição, entre aspas, né, no bom sentido, espiritualmente falando, quem sabe a gente possa, nessa fase, sermos os anjos desses animaizinhos que adentrarem a fase de humanidade. Por que não? Mas mesmo nós agora, na fase de humanidade, já podemos ser, entre aspas, anjos para eles. E é isso que eles esperam de nós. Todos eles que estão em evolução esperam isso de nós. Que nós sejamos para eles deuses. Como Jesus disse, vós sois deuses. Só que muita gente às vezes leva isso muito a sério, leva isso muito ao pé da letra, de uma forma deturpada, e acredita que a gente pode fazer qualquer coisa com os animais. E a gente sabe que não é bem assim. Nós temos que ter para com eles o mesmo respeito e o mesmo carinho que os nossos espíritos amigos têm para conosco. Eles não nos subjugam, eles não criam situações que vão nos deixar, de uma certa forma, em sofrimento. Muitas vezes nós passamos pela dor, nós temos ainda a necessidade de passar pela dor para que a gente evolua e para que a gente aprenda, como uma prova. Em algumas situações, como uma expiação nossa por erros passados. Os nossos irmãos animais, eles não têm expiações, eles têm provas. E que muitas vezes essas provas podem ser suavizadas e podem ser melhor vencidas com o nosso auxílio. Só que, será que nós estamos fazendo a parte que nos cabe na criação? Nós, como seres mais evoluídos, o nosso princípio inteligente, que hoje é um espírito, será que nós estamos sendo condizentes com aquilo que Jesus espera de nós? Jesus, que é o nosso irmão maior, o governador do nosso planeta, será que é isso que ele espera de nós? Será que nós estamos fazendo aquilo que ele espera de nós? Temos que refletir a respeito. Voltando ao Livro dos Espíritos aí, quer dizer, seguindo, né, com o Livro dos Espíritos, na questão 610, os espíritos teriam se enganado quando disseram constituir o homem um ser à parte da criação. A gente ouve muito isso, né? O homem é um ser à parte da criação. Ele foi criado já como homem? Será? Resposta: o homem é um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de outros e de ter um outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Quando nós atingimos a nossa fase de humanidade, nós já temos condições mínimas de entender o que é Deus. Que, inclusive, é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? Kardec não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. Claro que ainda nos faltam alguns atributos também para a gente entender plenamente o que é Deus. Mas nós já temos esse conceito de um ser superior, de um Pai amoroso que vela por todos nós. Os nossos irmãos animais que estão numa fase anterior, eles ainda não têm essa noção. Para eles, nós somos aqueles espíritos mais evoluídos que estão ali para ajudá-los. Eles ainda não têm essa noção e esse conceito do que é Deus. Eles não sabem que existe um ser superior, muito superior. Para eles, nós somos os seres superiores imediatos. Minha cachorrinha está aqui concordando comigo. Está aqui embaixo aqui da sala onde eu estou gravando a palestra e está concordando comigo. Então nós precisamos agir como deuses, como eu disse, no bom sentido, e auxiliá-los nessa evolução. E nós, enquanto humanidade, nós precisamos evoluir espiritualmente no sentido de entender melhor o que é Deus, entender melhor os atributos de Deus. E como todos nós fazemos parte da criação, como todos nós somos seus filhos, nós temos que respeitar a tudo e a todos, porque respeitando a tudo e a todos, nós estamos respeitando o princípio de Deus. Como Pai de infinita bondade e justiça, como a causa primeira
de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nos falta um pouco isso ainda. Exercitar isso. Acho que saber a gente até sabe, mas ainda falta a gente exercitar. E olha só que frase interessante da Gênese de Kardec. A alma precisa de um instrumento apropriado à importância das funções que lhe compete desempenhar. Nós, enquanto estamos aqui na fase de humanidade, nós já temos algumas características, né, algumas condições muito superiores a um animal, por exemplo. Por exemplo, um animal, um cachorro, um gato, eles não têm a possibilidade da fala. Claro que eles têm os seus meios, né, de se comunicarem, né, entre eles principalmente. E quando a gente convive, né, com o animalzinho, né, a gente acaba muitas vezes olhando para um animalzinho, a gente acaba entendendo aquilo que eles querem da gente, o que eles esperam da gente. Mas eles não têm a linguagem articulada como nós temos. E isso é um atributo que nós, na fase de humanidade, adquirimos ao longo de muitas e muitas e muitas encarnações. Então, nós temos as condições apropriadas, nós temos o corpo físico apropriado para o desenvolvimento da nossa alma ou do nosso espírito através de um corpo de um ser humano. Nas fases anteriores, nós vamos desenvolvendo outros atributos. Eu gosto muito de fazer essa comparação, é mais ou menos assim. Imagine uma criança que está na primeira série. Pega essa criança e coloca ela para estudar num banco de faculdade, numa sala de aula de faculdade. Ela vai ter condições de acompanhar todo o conhecimento, tudo aquilo que está sendo passado numa aula de faculdade? Imagino que não, né? Por quê? Porque falta a ela a base educacional, falta a ela uma série de informações para quando chegar a fase da faculdade, né, o estágio da faculdade, ela já tenha condições de entender melhor e compreender melhor aquilo que está sendo passado. Sem uma base solidificada, vão ficar buracos, vai ficar faltando alguma coisa para ela entender aquilo que está sendo passado, entender melhor aquilo que está sendo passado numa aula de faculdade. Espiritualmente falando, seria mais ou menos a mesma coisa. Se nós não passarmos por outras fases anteriores à da humanidade, faltará a gente agora, na fase de humanidade, uma série de atributos que vão sendo desenvolvidos ao longo de inúmeras encarnações em fases anteriores. Em cada fase de animalidade, e mesmo antes da animalidade, né, na fase de vegetal e na fase de mineral, nós vamos adquirindo algumas situações, alguns conhecimentos, alguns atributos que serão fundamentais para quando atingirmos a fase de animalidade e agora a fase de humanidade em que nós nos encontramos. E para atingir a fase de angelitude, também nos faltam alguns atributos? Sim. Só que a diferença é que nós já temos conhecimento desses atributos, ou pelo menos uma parte deles. Por exemplo, você quer ser um espírito superior? Ok. Você quer se candidatar a ser um mentor, um anjo de guarda? Ok. Então, a partir de agora, você vai ter que amar incondicionalmente, perdoar 70 vezes 7, exercitar a questão do desapego. Olha, coloquei só 3 coisinhas aqui. Será que nós conseguimos plenamente desenvolver essas 3 coisinhas? Pegar só a questão do perdão, que acho que é o que mais pega na gente. A gente consegue perdoar 70 vezes 7? Ah, mas eu sou espírita, eu aprendi. Tá, mas você consegue? No dia a dia, você consegue perdoar incondicionalmente? Aqueles que conseguem, certamente já não estão mais encarnados aqui. Já estão em patamares muito acima da gente e estão tentando nos ajudar, estão tentando nos trazer conhecimento suficiente para que a gente possa desenvolver isso. Mas se nós ainda estamos aqui encarnados, num plano de provas e expiações, presenciando esse monte de coisa que a gente tem presenciado e que muitas vezes nos desgostam, nos deixam tristes e aborrecidos muitas vezes, para não dizer outra coisa, se nós ainda estamos vivenciando tudo isso, é porque ainda nos faltam muitos atributos. Ainda falta muita coisa para a gente conseguir plenamente entender o significado do que Jesus veio nos trazer do perdoar 70 vezes 7. E amar incondicionalmente, então? Poxa, você consegue amar um criminoso? Você consegue amar alguém? Não vou nem trazer para essa questão, que talvez seja até mais forte, mas vamos suavizar um pouquinho. Você consegue perdoar aquele que te xingou no trânsito? Aquele que te deu uma fechada no trânsito? Você consegue passar por ele sem fazer nenhum gesto menos digno? Ou, que não seja um gesto, mas que seja uma palavra.
Ah, tá bom, não faço nenhum gesto, nenhuma palavra, mas eu penso. Então você ainda não atingiu, você ainda não venceu esse desafio espiritual. Quando nós conseguimos verdadeiramente vencer isso, ótimo, nós já estaremos dando um grande passo para a nossa evolução. Mas a grande maioria de nós ainda se pega nessas coisinhas. E é natural, nós somos seres humanos. Nós ainda não conseguimos nos desprender disso. Pisou no nosso calo, pronto. A gente estraga o nosso dia. Quando não, estraga uma encarnação inteira. Quantas e quantas vezes nós vemos relatos de espíritos que voltam para o mundo espiritual sem saber perdoar, sem perdoar aqueles que estão encarnados, e aí pode virar uma obsessão, por exemplo. Os casos de obsessão muitas vezes se dão por conta disso, de seres que não se perdoaram mutuamente, ou aquele que está hoje encarnado muitas vezes é vítima daquele que está desencarnado e que quer, como se diz, tirar a forra, e ele não conseguiu entender que nós precisamos perdoar uns aos outros. Não importa quem começou primeiro, né? Aí vai uma série de discussões, né? Enfim, que não cabe aqui, não é esse o nosso objetivo na nossa conversa de hoje. Mas a gente entender, primeiramente, o quanto a gente ainda precisa crescer espiritualmente. Então nós estamos num corpo humano próprio para a nossa condição agora. Quando nós vencemos todos esses desafios, a nossa alma, ou o nosso espírito, habitará um corpo talvez mais sutil, um corpo ou um mundo onde todas essas coisas, tudo isso que nos aborrece aqui, já não vai fazer mais parte desse mundo. Nós não faremos mais parte de um mundo onde não perdoar e não amar seja, infelizmente, as atitudes da maioria dos seus habitantes. Então, quando a gente ambiciona, né, no bom sentido, um mundo melhor, quando a gente assiste, por exemplo, o Nosso Lar, né, a colônia Nosso Lar, que nem é uma colônia assim tão evoluída, mas comparado com a Terra, né, já é uma situação bem mais confortável. Se nós ambicionamos habitar um mundo assim, um lugar assim, nós temos que fazer por merecer. O André Luiz, por exemplo, né, citando aqui o Nosso Lar, quando ele desencarnou, ele foi direto para o Nosso Lar? Ele foi direto ali conhecer todas as maravilhas que o Nosso Lar proporciona? Não. Por que ele teve que passar 8 anos no umbral? Porque ele era um espírito como a grande maioria de nós. Mesquinho, abusava de uma série de coisas. Ele, como médico, atendia muitas vezes as pessoas com uma má vontade gigantesca. E muitas vezes nós fazemos as coisas com uma má vontade gigantesca. Então nós ainda temos atitudes muito parecidas com o André Luiz. Eu não quero ir para um umbral, né? Eu escuto muito isso. Deus me livre de ir para um umbral. Então a gente precisa começar a modificar as nossas atitudes. Senão, corremos um sério risco de irmos para um umbral. Por quê? Porque nós ainda não fazemos por merecer uma situação melhor. Nós temos que fazer por merecer essa situação melhor. Mas será que um dia eu vou conseguir? Será que eu consigo? Eu ouço muito isso às vezes de algumas pessoas. Eu não consigo. Mas você nem tenta. As pessoas vão no centro espírita, tudo bem que agora ainda estamos na pandemia, né? Espero que daqui a 1, 2 anos, quando alguém estiver assistindo essa palestra, né? Puxa, essa palestra foi gravada na época da pandemia, hoje a gente já está indo no centro, alguns centros já estão abrindo, inclusive. Mas quando a gente assiste uma palestra, seja presencial ou online, como é o caso agora, quando a gente lê um bom livro, quando a gente escuta os programas da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, né? Uma programação espírita de qualidade que está aí à nossa disposição, quando a gente ouve uma série de coisas, né, uma série de ensinamentos, e a gente não coloca em prática, a gente está estacionando, a gente está sentando, né, o bumbum no lugar e não está fazendo nada, está esperando que as coisas melhorem, que o mundo melhore. O mundo só vai melhorar quando a gente mudar, quando a gente melhorar. Aí tudo vai mudar, mas vai depender de cada um de nós. E quando nós mudarmos essa situação, nós estaremos condizentes com uma situação melhor. Nossa alma estará condizente com uma situação melhor, né? Para desempenhar outras funções que hoje, na nossa fase de humanidade, nós não temos condições, né? E os nossos animais menos ainda, que eles ainda nem atingiram a nossa fase de humanidade. Separei aqui um outro trecho do livro A Gênese, de Kardec, está lá no capítulo 11. Olha só. O princípio inteligente, distinto do princípio material,
individualiza-se, elabora-se, ao passar pelos diversos graus da animalidade. É ali que a alma se ensaia para a vida e desenvolve suas primeiras faculdades pelo exercício. Então, quando a gente ouve lá no Livro dos Espíritos, lembra? Está lá do individualizar-se pouco a pouco. É passando pelos diversos graus de animalidade. É passando por diversas fases anteriores a nós. E quantas vezes nós não estamos aqui achando que, eu não consigo, eu não mereço uma situação melhor. Poxa, se a gente continuar pensando dessa forma, será que a gente vai realmente evoluir? Será que a gente vai realmente atingir uma fase melhor? Será que realmente eu vou conseguir sair dessa zona de conforto espiritual em que eu me encontro? A gente precisa começar a pensar de uma forma diferente. A gente precisa começar a pensar e agir de uma forma mais condizente com tudo que Jesus, com tudo que Deus espera de cada um de nós. Porque se a gente não sair do lugar, se nós não dermos esse primeiro passo, a gente vai ficar parado no tempo. Nós não vamos regredir, como algumas pessoas às vezes até imaginam. O espírito está regredindo, né? O espírito não está evoluindo, então ele está regredindo. Não. Regredir a gente não regride. O que pode acontecer e que acontece muitas vezes é a gente ficar estacionado. A gente não sair do lugar, é a gente imaginar que na próxima eu resolvo, né? Na próxima encarnação eu resolvo. E não é assim. Nós temos que aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo aqui e agora para evoluirmos espiritualmente, para sairmos dessa zona de conforto espiritual em que nos encontramos e que muitas vezes só nos atrasa, só atrasa a nossa evolução. E cabe a cada um de nós entendermos todas as fases pelas quais já passamos. Acho que a gente não tem que ter aquela preocupação, como eu já ouvi algumas pessoas me questionarem, mas em que momento da minha encarnação ou da minha fase evolutiva eu fui um animal? Não importa a gente saber isso, acho que isso não é o mais importante. Como muitas vezes também não é o mais importante, a gente saber o que a gente foi na vida anterior. Muitas vezes tem pessoas que gostam, de que tem aquela curiosidade, muitas vezes uma curiosidade sem nenhum sentido, será que eu fui rei? Será que eu fui rainha? Será que eu fui rico? E muitas vezes quando as pessoas fazem esse tipo de regressão, eu já vi muitos relatos, de pessoas que, você foi um rei, você foi um príncipe, você foi rico. Nunca a pessoa foi o plebeu da corte, nunca a pessoa foi o bobo da corte, por exemplo. Sempre a pessoa foi um rico e poderoso. Talvez tenha sido em algum momento. Mas será que isso realmente importa, saber o que nós somos antes? Será que não é mais importante a gente caminhar aqui e agora e para frente e evoluir e crescer espiritualmente? Menos ainda importa quantas encarnações eu fui um animal, quantas encarnações eu fui um cachorro. Isso não tem importância. Mas é importante e é relevante nós sabermos que em algum momento da nossa trajetória nós já estagiamos em fases anteriores, para que a gente respeite aqueles que hoje estão nessa fase. Como, por exemplo, eu citei o exemplo agora de uma pessoa, de uma criança que está na faculdade, que vai para uma faculdade e não vai entender nada. É importante que um estudante de uma faculdade respeite aquele que está começando agora. Ou dentro de uma empresa, por exemplo, o superior respeite aquele que está começando agora, como estagiário, por exemplo. Muitas vezes a gente vê as pessoas utilizando-se do seu poder, utilizando-se da sua condição superior para oprimir aquele que está abaixo dele. E olha, como eu disse, nós somos os seres inteligentes da criação e estamos muitas vezes subjugando aquele que está abaixo de nós. Deus não faz isso com a gente. Os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais, não fazem isso com a gente. Muito pelo contrário, nos incentivam sempre a fazer o oposto do que nós estamos fazendo. Só que muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos espirituais. Muitas vezes é cômodo e conveniente nós agimos de forma diferente. Eu sou o tal. Eu sou o cara. Será? Vamos parar e refletir um pouquinho. Até para a gente respeitar aqueles que estão caminhando junto com a gente e que cabe a cada um de nós auxiliar na sua escala evolutiva. Porque é isso que Deus espera da gente. Que o superior auxilie o inferior. Que o irmão mais velho auxilie o irmão mais novo. Que um pai ou uma mãe auxilie o seu filho, os seus netos. Só depende da gente.
Para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, trouxe aqui uma frase, um pensamento, né, na verdade, de Leon Denis, um filósofo espírita que deu continuidade à obra de Kardec. Veja só que exemplo magnífico que ele nos trouxe sobre a evolução. A alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Olha que coisa magnífica. Quantas etapas evolutivas nós estamos aí passando, já passamos, e ainda temos muita coisa para passar. Nós ainda temos muito a crescer espiritualmente. Nós não temos que nos contentar em, eu já sou um espírito na fase de humanidade, eu não preciso mais evoluir. Não. Eu tenho que ter uma ambição espiritual, no bom sentido, a ponto de pensar, puxa, hoje eu estou na fase de humanidade. Amanhã eu vou habitar a fase de angelitude. Como que eu vou conseguir chegar a essa fase? Crescendo espiritualmente. E só depende de nós. Depende dos nossos esforços. Depende da gente adquirir conhecimento para isso. Só que muitas vezes a gente acaba deixando para lá. Depois eu resolvo isso, depois eu vejo isso. Não é bem por aí, né? Bom, essa era a mensagem que eu tinha para vocês nessa palestra de hoje. Vou deixar aqui também as referências bibliográficas, né, dessa palestra, né? Na verdade são poucas referências, né? Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos e a Gênesis. E aqui também os meus contatos, né? Pessoal que já assistiu alguma palestra minha, né? Pessoal que me conhece do Jefa Sorocaba, né? O centro espírita do qual hoje estou fazendo parte. E dentro, né, dos nossos conceitos, né, do Jefa, nós temos sempre essa preocupação de trazer essas informações a respeito dos animais para que a gente possa se respeitar, para que a gente possa respeitar esses nossos irmãos menores e entender que nós somos parte de uma mesma família. Estamos na fase de humanidade, mas já passamos por outras fases e ainda temos outras a passar, ainda temos outras a atingir. Quero muito agradecer a todos vocês que acompanharam essa palestra e antes de me despedir, fazer a prece de encerramento. Agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam sempre, que eles nos abençoem, nos iluminem, nos protejam nas nossas caminhadas, que a gente tenha, Senhor, muita luz e muita paz nas nossas vidas, que nós possamos realmente entender e compreender o verdadeiro sentido de estarmos aqui encarnados nesse plano Terra. Que a gente possa realmente entender e compreender os seus desígnios, Senhor. Entender que nós estamos evoluindo junto com outros seres da criação. Que esses nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam sempre, estarão aqui sempre dispostos a nos ajudar, dispostos a nos fazer entender e compreender que fazemos parte de uma mesma família, a família de Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, nosso divino e abençoado Pai. Junto com o nosso querido irmão Jesus, governador desse plano, que Ele abençoe e ilumine a todos os seres, a todas as criaturas, em especial aquelas que mais necessitam de ajuda, de auxílio e de amparo. Que possamos, Senhor, como diz a oração de São Francisco, sermos instrumentos da Tua paz, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado a todos, mais uma vez, que acompanharam essa palestra. Espero poder ter trazido algumas reflexões importantes. Que Jesus esteja presente nos nossos lares, nas nossas vidas, hoje e sempre. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.